Nunca esquecerei o som daquela taça de champanhe caindo sobre a toalha branca do fazano. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas no meu caso, foi servida junto com a entrada de um dos jantares mais caros de São Paulo. Aquele envelope mudou tudo. Um simples papel branco comum, como tantos outros que passam por nossas mãos todos os dias. Mas este carregava o poder de destruir o mundo que Adriano construiu com mentiras durante 15 anos do nosso casamento. 15 anos. Parece uma eternidade quando olho para trás. Meu nome é Márcia Albuquerque, tenho 38 anos, sou arquiteta formada pela USP, premiada internacionalmente e, por muito tempo, fui conhecida apenas como a esposa do Adriano, a mulher por trás do grande empresário do setor imobiliário, herdeiro da construtora Albuquerque, um dos sobrenomes mais poderosos da capital paulista. A esposa perfeita, mãe exemplar dos 2 filhos perfeitos, dona da casa perfeita no Jardim Europa. A perfeita idiota que não percebia o que acontecia debaixo do seu nariz. Naquela noite, enquanto Adriano brindava a sua nova vida com Vanessa no Fazano, eu estava sentada na varanda da nossa mansão, olhando para as luzes da cidade. Sofia e Lucas já estavam dormindo, inocentes ao furacão que estava prestes a atingir nossas vidas. O céu estava estrelado, algo raro em São Paulo. Lembro-me de pensar que era um sinal. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. O plano estava em andamento há meses. Cada detalhe meticulosamente pensado, cada movimento calculado como as plantas arquitetônicas que desenho. A diferença é que, desta vez, eu estava projetando a queda de um império. O meu casamento não foi a primeira coisa que Adriano destruiu, mas seria a última. Nossa história começou como tantas outras. Jovem arquiteta talentosa, conhece o herdeiro de uma construtora durante um evento de negócios. O charme dele era inegável. Alto, olhos verdes penetrantes, um sorriso que parecia sincero. Como fui ingênua. Acreditei quando ele disse que eu era diferente das outras, que comigo não seria apenas mais um casamento de conveniência da alta sociedade paulistana. Acreditei quando ele jurou que construiríamos algo sólido, como os edifícios que sua família erguia pela cidade. Nos primeiros anos, realmente pensei que tínhamos algo especial. Sofia nasceu, depois veio Lucas. Nosso apartamento no Itaim foi trocado pela mansão no Jardim Europa. Meu ateliê de arquitetura ganhou destaque e atribuí parte do sucesso ao sobrenome que carregava. Estava cega pela ideia do que tínhamos, não pelo que realmente existia. As pequenas mentiras começaram tão sutilmente que nem percebi. Um jantar de negócios que se estendia até a madrugada. O perfume diferente que às vezes sentia em suas camisas. Os telefonemas que ele atendia saindo do quarto. As viagens de trabalho que se tornavam cada vez mais frequentes. A frieza crescente com que tratava nossas conquistas, nossos momentos. Talvez o pior tenha sido quando comecei a duvidar de mim mesma. Quando perguntava sobre algo estranho. Ele me fazia sentir paranoica, exagerada, emocionalmente instável. É o estresse do seu trabalho, dizia, com aquela voz controlada que usava para acalmar clientes difíceis. Você está imaginando coisas, Márcia. Precisa descansar mais. E eu acreditava. Deus, como acreditei, foi minha mãe, Dona Eulália, quem primeiro viu através da fachada. Nunca gostou de Adriano, mesmo quando todos à nossa volta o adoravam. Ele sorri com os lábios, não com os olhos, dizia ela. No início, achava que era apenas implicância, o típico ciúme de mãe. Mas Eulália Monteiro não chegou aos 68 anos sendo facilmente enganada. Foi ela quem me abriu os olhos quando notou as inconsistências nas histórias dele. Os padrões de comportamento que eu, dentro da bolha do meu casamento, não conseguia enxergar. Filha, nunca confunda amor com submissão, me disse certa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda da mansão. Lucas brincava no jardim. Sofia estava na aula de balé. Você pode ser a esposa de alguém sem deixar de ser você mesma. E você está desaparecendo, Márcia. Foi como um tapa. Olhei para minha mãe, seus olhos castanhos firmes como sempre foram, e algo dentro de mim despertou. Naquela mesma semana, contratei um investigador particular. Não disse a ninguém, nem mesmo a minha mãe. Se havia algo para descobrir,
Eu precisava de provas concretas, não de suspeitas. Daniel se apresentou como Miguel, o novo jardineiro. Um homem simples, discreto, que passava despercebido enquanto cuidava das orquídeas raras que Adriano colecionava, mais um símbolo de status que ele cultivava com mais atenção do que nosso casamento. Em 2 semanas, Daniel já tinha fotos, registros de ligações, comprovantes de depósitos. Vanessa Cardoso, o nome da mulher que há 7 anos compartilhava meu marido comigo. 7 anos. Enquanto eu dava à luz nosso filho caçula, ela já estava na vida dele. A dor que senti ao ver aquelas imagens foi física, como se algo dentro do meu peito tivesse sido arrancado. Chorei por uma noite inteira, trancada no meu ateliê em casa, olhando para as fotos dos dois juntos, jantares, hotéis, viagens que ele dizia serem a trabalho. Mas então, algo estranho aconteceu. Quando o sol nasceu e sequei minhas lágrimas, não senti mais aquela dor dilacerante. Em seu lugar, uma calma gélida se instalou, uma clareza que nunca havia experimentado antes. Foi como se, pela primeira vez, eu visse Adriano Albuquerque pelo que ele realmente era, um homem pequeno escondido atrás de um sobrenome grande. Continue investigando, instruí Daniel. Quero saber tudo, absolutamente tudo. E o que descobrimos foi muito além da traição conjugal. Adriano e Vanessa não estavam apenas tendo um caso, estavam sistematicamente desviando dinheiro da construtora, preparando uma fuga para Portugal assim que o divórcio fosse finalizado. Encontramos documentos com minha assinatura forjada, empréstimos astronômicos em meu nome, uma teia de mentiras financeiras tão complexa quanto os projetos arquitetônicos que eu desenhava. Lembro-me exatamente do momento em que decidi que não seria apenas mais uma esposa traída e abandonada na alta sociedade paulistana. Estava no meu ateliê no Itaim Bibi, olhando para a cidade pela janela panorâmica. São Paulo se estendia à minha frente, imponente e implacável, assim como eu precisava ser. Liguei para Teresa, minha melhor amiga e advogada, especializada em direito familiar. Preciso de você, foi tudo o que disse. Ela entendeu imediatamente. Teresa sempre entende. O plano começou a tomar forma quando soube que Adriano finalmente havia pedido o divórcio. A audácia dele me impressionou. Me entregou os papéis numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda. As crianças brincavam na piscina. É melhor assim, Márcia. Não estamos mais felizes juntos, disse ele, como se estivesse fazendo um favor a nós dois. Quanto tempo? Perguntei, mantendo minha voz firme. O quê? Quanto tempo você e Vanessa estão juntos? Vi o choque em seus olhos. Por um segundo, apenas um segundo, o Adriano calculista perdeu o controle da situação, mas logo recompôs sua máscara de serenidade. Não seja ridícula, Márcia. Não há ninguém. Foi a última mentira que aceitei dele. Assinei os papéis do divórcio sem contestar, o que o surpreendeu. Ele esperava briga, esperava que eu implorasse, que causasse uma cena. Em vez disso, sorri e disse que esperava que ele encontrasse a felicidade. Sua expressão de alívio foi quase cômica. 3 dias depois, Daniel me informou que Adriano e Vanessa haviam reservado uma mesa no Fazano para aquela noite. Uma comemoração, sem dúvida. O início oficial da vida deles juntos, agora que o incômodo do casamento estava sendo resolvido. O restaurante onde nos conhecemos, onde ele me pediu em casamento. A ironia não me escapou. Foi então que tive a ideia do teste de DNA. Um golpe que atingiria Adriano exatamente onde mais doeria. Seu orgulho, seu legado, o sobrenome Albuquerque que ele tanto prezava. Os filhos sempre foram dele, claro, mas ele não precisava saber disso, não naquele momento. Não enquanto saboreava o vinho caríssimo com sua amante, celebrando a liberdade conquistada sobre os escombros da família que destruiu. Enquanto preparava aquele envelope, uma calma surpreendente tomou conta de mim. Não era ódio o que me movia, mas uma busca fria por justiça. As peças estavam se encaixando. A Polícia Federal já tinha todas as provas das fraudes financeiras, graças a Teresa e seus contatos. O timing precisava ser perfeito. E foi. A primeira vez que senti que algo estava errado no meu casamento foi numa quinta-feira comum. Adriano chegou tarde, como já havia se tornado costume, mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho que não era para mim.
Aquele envelope que mandei entregar no Fasano começou a ser planejado naquela noite, embora eu ainda não soubesse. A Polícia Federal já tinha todas as provas das fraudes financeiras, graças a Teresa e seus contatos. O timing precisava ser perfeito, e foi. Mas antes que o restaurante se transformasse no palco da queda de Adriano, houve meses de descobertas dolorosas, de noites sem dormir, de lágrimas silenciosas para que as crianças não ouvissem. Lembro-me com clareza do dia em que percebi que as contas conjuntas tinham movimentações estranhas. Estava no escritório do meu ateliê no Itaim Bibi, finalizando o projeto para um centro cultural que seria construído na Avenida Paulista. Meu notebook estava aberto no aplicativo do banco. Precisava transferir um adiantamento para um fornecedor de materiais especiais, quando notei uma série de transferências para contas desconhecidas. Valores altos, alguns chegando a 6 dígitos, todos realizados nos últimos meses. Estranho, pensei, ligando imediatamente para Adriano. Caiu na caixa postal como sempre acontecia quando ele estava com ela. Decidi ligar para o gerente do banco, com quem mantínhamos uma relação próxima há anos. Senhor Albuquerque, essas transferências foram autorizadas pelo seu marido. Ele explicou que são investimentos para um novo empreendimento da construtora em Portugal. A senhora não estava ciente? A voz do gerente soava genuinamente surpresa. Portugal. A palavra ecoou na minha mente. Adriano havia mencionado casualmente meses antes que adoraria ter uma casa em Lisboa. Para passarmos os verões europeus quando estivermos velhos, disse ele beijando minha testa. Na época, achei romântico. Agora, a peça do quebra-cabeça encaixava perfeitamente. Claro, apenas confirmando. Obrigada. Respondi com uma calma que não sentia, desligando o telefone. Naquela mesma semana, encontrei presentes caros escondidos no porta-malas do carro dele. Um colar de esmeraldas da Tiffany, um vestido Versace, ainda com etiqueta, um perfume Chanel Nesby 5. Nenhum deles jamais chegou até mim. No ano anterior, no meu aniversário, ele havia me dado um livro de arquitetura contemporânea, algo útil para seu trabalho. Justificou-se. Os sinais estavam por toda parte, mas o mais doloroso veio de Lucas, nosso filho de 8 anos. Numa noite de sábado, enquanto eu o colocava para dormir, ele perguntou com a inocência cortante das crianças: Mamãe, por que o papai nunca vem nas minhas apresentações da escola? Todos os outros pais estavam lá hoje. Engoli o nó na garganta antes de responder. Papai trabalha muito, filho. Ele queria muito estar lá. A mentira saiu facilmente, protegendo meu filho da verdade que eu mesma ainda estava processando. A tia Vanessa disse que vai me levar para jogar futebol semana que vem. Ela vai ser minha nova mamãe quando vocês se separarem, continuou ele, me olhando com seus olhos castanhos idênticos aos do pai. O choque me deixou sem palavras por alguns segundos. Quem te disse isso, Lucas? Consegui finalmente perguntar, mantendo a voz calma, enquanto meu mundo desabava um pouco mais. O papai e a tia Vanessa estavam falando no carro. Eles não sabiam que eu estava ouvindo porque eu fingi que estava dormindo, respondeu ele, bocejando. Eu não quero outra mamãe. Eu gosto de você. Beijei sua testa, prometendo que sempre estaria com ele, enquanto por dentro algo se quebrava definitivamente. Não era apenas sobre mim e um casamento fracassado. Era sobre meus filhos, sobre promessas que estavam sendo feitas às suas costas, sobre um futuro que estava sendo redesenhado sem o meu consentimento. Na manhã seguinte, encontrei uma segunda conta de celular escondida na gaveta de meias de Adriano. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. O aparelho estava bloqueado, mas não foi difícil deduzi-la. A data de nascimento de Vanessa, que eu conhecia dos registros de funcionários da construtora. As mensagens e fotos que encontrei confirmaram tudo o que eu já suspeitava e revelaram muito mais. Não era apenas um caso, era uma vida paralela completa. Já falei com o advogado sobre o divórcio. Márcia não vai criar problemas, ela nunca cria. Sempre tão previsível, dizia uma mensagem de Adriano para Vanessa, datada de 3 semanas antes. Previsível. A palavra me atingiu como um tapa. Era assim que ele me via depois de 15 anos juntos? Como alguém sem surpresas, sem força própria? Algo mudou dentro de mim naquele momento. A dor ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma determinação fria que nunca havia experimentado antes.
Liguei para minha mãe, Dona Eulália, pedindo para encontrá-la no Parque Ibirapuera. Precisava de ar, de espaço, de alguém que me conhecesse antes de eu me tornar a senhora Albuquerque. Sentamos em um banco perto do lago, observando os cisnes negros que deslizavam pela água em perfeita harmonia, uma ironia considerando o caos da minha vida naquele momento. Eu sempre soube, disse minha mãe, segurando minha mão. Não havia triunfo em sua voz, apenas tristeza. Homens como Adriano não mudam, filha. Eles apenas aprendem a esconder melhor quem realmente são. Como eu fui tão cega, mãe. Por tanto tempo, você não foi cega, Márcia. Você escolheu acreditar na família que construiu. Isso não é fraqueza, é força. Mas agora você precisa de um tipo diferente de força. Foi Dona Eulália quem sugeriu contratar um investigador. Não para confirmar a traição, isso você já sabe, mas para entender completamente o que está acontecendo. Há algo mais nessa história, posso sentir. Daniel entrou em nossas vidas uma semana depois, disfarçado como Miguel, o novo jardineiro. Alto, discreto, com mãos calejadas de quem realmente sabia manusear plantas. Um detalhe do disfarce que ele levava a sério. Durante o dia, cuidava meticulosamente das orquídeas raras que Adriano colecionava, com mais carinho do que dedicava ao nosso casamento. À noite, me entregava relatórios detalhados, provas fotográficas, gravações. A situação é mais complexa do que parece, senhora, disse Daniel após 2 semanas de investigação. Estávamos no meu ateliê, longe dos ouvidos da equipe doméstica, que poderia reportar nossa conversa a Adriano. Seu marido e a senhorita Cardoso estão envolvidos em algo além de um caso extraconjugal. As provas que ele me apresentou naquela tarde mudaram tudo. Não era apenas meu casamento que estava em jogo. Era minha segurança financeira, meu futuro, o patrimônio dos meus filhos. Adriano e Vanessa haviam criado uma estrutura complexa de empresas fantasmas para desviar dinheiro da construtora. Milhões de reais já haviam sido transferidos para contas em Portugal e nas Ilhas Cayman. O mais chocante, minha assinatura estava em diversos documentos que eu jamais havia visto. Empréstimos exorbitantes, hipotecas sobre propriedades que eu nem sabia que possuíamos, garantias financeiras que me deixariam na ruína quando tudo viesse à tona. Como isso é possível? Perguntei, olhando para uma cópia da minha assinatura perfeitamente forjada em um contrato de empréstimo de 12 milhões de reais. Seu marido tem acesso a todos os seus documentos, senhora. Não seria difícil para alguém com recursos treinar até conseguir reproduzir sua assinatura com perfeição, explicou Daniel. Isso é crime, claro. Falsificação, estelionato, possivelmente lavagem de dinheiro. Naquela noite, pela primeira vez desde que descobri a traição, não chorei. A raiva havia substituído as lágrimas, e com ela veio uma clareza assustadora. Adriano não estava apenas traindo nosso casamento, estava meticulosamente me preparando para ser a única a cair quando o esquema fosse descoberto. Eu seria a criminosa aos olhos da justiça, a responsável legal por todas aquelas transações fraudulentas, enquanto ele recomeçaria uma nova vida em outro país com o dinheiro que não lhe pertencia. Na manhã seguinte, liguei para Teresa Santos, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade e uma das advogadas mais respeitadas em direito familiar e empresarial de São Paulo. Não precisei explicar muito. Teresa sempre teve o dom de ler nas entrelinhas. Venha ao meu escritório agora. Foi tudo o que disse. E não conte a ninguém onde está indo. O escritório de advocacia Santos em Associados ocupava 2 andares de um edifício moderno na Faria Lima. Teresa me recebeu em sua sala com vista panorâmica para a cidade. Ao contrário do que esperava, não havia pena em seus olhos quando lhe mostrei as provas que Daniel havia reunido. Já vi isso antes, disse ela, examinando os documentos com olhos experientes. Homens como seu marido acham que estão acima da lei, que podem jogar suas próprias esposas aos leões quando conveniente. Ela fez uma pausa, me encarando firmemente. A pergunta é: o que você quer fazer a respeito? Quero justiça, respondi sem hesitar. Não apenas para mim, mas para meus filhos. Quero que ele perca tudo que valoriza: dinheiro, status, liberdade. Teresa sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Então vamos à guerra, minha amiga. E acredite, ele não sabe com quem está mexendo. Nas semanas seguintes,
Um plano cuidadoso começou a tomar forma. Teresa acionou contatos no Ministério Público e na Polícia Federal, apresentando anonimamente evidências das fraudes financeiras. Daniel continuou seu trabalho, agora focado em documentar cada movimento de Adriano e Vanessa, cada reunião suspeita, cada novo documento forjado. Jorge Menezes, sócio de Adriano na construtora e meu amigo há anos, acabou se tornando um aliado inesperado. Sempre discreto, Jorge suspeitava das manobras financeiras de Adriano há algum tempo, mas nunca teve provas concretas, até que eu as apresentei. Ele está destruindo a empresa que seu pai e meu pai construíram juntos, disse Jorge durante um almoço discreto em um restaurante afastado do circuito habitual da elite paulistana. Carlos Eduardo confia cegamente no filho, mas eu sei que algo está errado há meses. Os números não fecham. Projetos são cancelados sem explicação clara. Dinheiro desaparece. Com a ajuda de Jorge, conseguimos acesso a mais documentos internos da construtora, completando o quebra-cabeça das fraudes. A operação da Polícia Federal estava praticamente pronta, apenas esperando o momento certo para ser deflagrada. Foi nesse período que encontrei a segunda conta bancária de Adriano. Um extrato deixado acidentalmente no bolso de um paletó revelou depósitos mensais em uma conta em nome de Miguel Silva, o mesmo nome que Daniel usava em seu disfarce como jardineiro. A coincidência me intrigou. Miguel Silva existe? Perguntei a Daniel quando ele veio me entregar seu relatório diário. Ele hesitou por um momento antes de responder. Existia. Era um jardineiro que realmente trabalhou aqui na mansão anos atrás, antes de voltar para sua cidade natal no interior do Pará. Seu marido mantém uma conta em nome dele. A informação parecia desconectada, até que Teresa fez a ligação. Adriano estava usando o nome de Miguel Silva para transferir dinheiro para contas no exterior sem levantar suspeitas. Um homem simples, sem conexões com a alta sociedade, cujo nome não despertaria o interesse das autoridades. Foi então que a ideia do teste de DNA surgiu, não como parte central do plano, mas como uma distração perfeita, um golpe psicológico que atingiria Adriano exatamente onde mais doeria: seu orgulho, seu legado, o sangue Albuquerque que ele tanto valorizava. Os filhos são realmente dele? Perguntou Teresa quando mencionei a ideia do teste. Claro que são, respondi. Mas ele não precisa ter certeza disso no momento em que sua vida desmoronar. O timing era crucial. Precisávamos que a operação da Polícia Federal coincidisse com o momento em que Adriano recebesse o falso teste de DNA. A humilhação pública, o choque pessoal e a ruína profissional aconteceriam simultaneamente, sem dar a ele tempo para reagir, para esconder provas, para fugir. Enquanto preparávamos cada detalhe, Adriano finalmente pediu o divórcio, numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda. As crianças brincavam na piscina, inconscientes da tempestade que se aproximava. Ele me entregou os papéis com uma expressão que misturava alívio e impaciência, como se estivesse finalmente se livrando de um fardo. É melhor assim, Márcia. Não estamos mais felizes juntos, disse ele com aquela voz controlada que usava em negociações difíceis. Quanto tempo? Perguntei, mantendo minha voz firme. O quê? Quanto tempo você e Vanessa estão juntos? Vi o choque em seus olhos verdes, sempre tão seguros de si. Por um segundo, apenas um segundo, o Adriano calculista perdeu o controle da situação. Mas logo sua máscara de serenidade voltou ao lugar. Não seja ridícula, Márcia. Não há ninguém. A última mentira que aceitei dele. Assinei os papéis do divórcio sem contestar, para sua evidente surpresa. Ele esperava drama. Esperava que eu implorasse, que causasse uma cena digna das novelas que tanto desprezava. Em vez disso, sorri e disse que esperava que ele encontrasse a felicidade. Você não vai contestar? Perguntou, claramente desconfiado com minha reação. Para quê, Adriano? Para prolongar algo que já acabou? Você está certo, é melhor assim. 3 dias depois, Daniel me informou que Adriano e Vanessa haviam reservado uma mesa no Fazano para aquela noite. Uma comemoração, sem dúvida. O início oficial da vida deles juntos, agora que o incômodo do casamento estava sendo resolvido. O restaurante onde nos conhecemos, onde ele me pediu em casamento 15 anos atrás.
A ironia não me escapou. Liguei para Teresa imediatamente. É hoje, disse simplesmente. Em poucas horas, tudo estava pronto. O envelope com o falso teste de DNA, a operação da Polícia Federal em posição, nossa saída estratégica planejada nos mínimos detalhes. Sofia e Lucas estavam na casa da minha mãe, malas já preparadas para nossa partida para Nova York assim que tudo terminasse. Enquanto eu esperava em casa o desenrolar dos eventos, uma calma surpreendente tomou conta de mim. Não era ódio o que me movia, mas uma busca fria por justiça. As peças estavam se encaixando. O timing precisava ser perfeito. E foi. Aquela noite mudaria para sempre, não apenas a minha vida, mas a de todos os envolvidos nessa história de traição, dinheiro e poder. Enquanto esperava em casa, sentada na varanda da mansão que em breve deixaria para trás, refleti sobre como havia chegado até ali. O plano de vingança não nasceu pronto. Foi sendo construído aos poucos, tijolo por tijolo, como os edifícios que a construtora Albuquerque erguia pela cidade. Minha mãe, Dona Eulália, sempre teve um sexto sentido para pessoas. Desconfie de quem sorri demais sem mostrar os olhos, ela me dizia quando eu era menina. Adriano tinha o sorriso mais encantador de São Paulo, mas seus olhos verdes permaneciam frios, calculistas. Eu demorei 15 anos para realmente enxergar isso. Lembro-me do dia em que contei a ela sobre minhas suspeitas iniciais. Estávamos em sua casa no Jardim Paulistano, tomando chá na varanda que dava para um jardim de ipês. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, seus dedos enrugados apertando firmemente a xícara de porcelana inglesa que pertencera à minha avó. Ele não merece nem suas lágrimas nem sua raiva, disse ela finalmente, colocando a xícara sobre a mesa com a elegância que sempre a caracterizou. O que ele merece é justiça. E justiça não é vingança, é consequência. Foi ela quem me apresentou a Daniel, não como investigador particular, mas como um antigo amigo da família que poderia ajudar com certos assuntos delicados. Apenas mais tarde descobri que Daniel havia trabalhado para meu pai anos antes, investigando sócios desonestos em seus negócios de exportação. Confio nele com minha vida, garantiu minha mãe. E mais importante, confio nele com a sua. Daniel era diferente de qualquer detetive particular que eu pudesse imaginar. Nada do estereótipo do homem mal barbeado com um frasco de uísque na gaveta. Era alto, discreto, com mãos calejadas de quem realmente entendia de jardinagem, parte do disfarce que ele levava a sério. Seus olhos, porém, não perdiam nada. Observavam, catalogavam, compreendiam. Nossa primeira reunião aconteceu no Parque Trianon, um dos poucos recantos verdadeiramente verdes da Avenida Paulista. Escolhemos um banco afastado, sob a sombra de uma árvore centenária. Daniel ouviu minha história sem interromper, fazendo apenas anotações ocasionais em um pequeno caderno. A traição é apenas a superfície, disse ele quando terminei de falar. Homens como seu marido raramente se arriscam apenas por desejo. Há sempre algo mais. O que você sugere? Preciso me aproximar, observar de perto, entender as rotinas, os padrões, as exceções aos padrões. É nos detalhes que encontraremos a verdade completa. Assim nasceu Miguel Silva, o novo jardineiro da mansão Albuquerque. Adriano mal notou sua presença. Para homens como ele, funcionários são invisíveis, meros instrumentos para seu conforto. Essa foi sua primeira grande falha. Daniel trabalhava com meticulosa paciência. Durante o dia, cuidava das orquídeas raras que Adriano colecionava obsessivamente. À noite, me entregava relatórios detalhados, evidências fotográficas, gravações. Cada nova descoberta era como descer mais um degrau em uma escada infinita de decepções. As primeiras evidências confirmaram o óbvio. O caso com Vanessa não era recente nem casual. Havia registros de encontros em hotéis que datavam de 7 anos atrás, quando eu ainda estava grávida de Lucas. Presentes caros, viagens disfarçadas de compromissos profissionais, um apartamento em Moema, comprado em nome de uma empresa fantasma. Ele é cuidadoso, observou Daniel, mostrando-me fotos do casal entrando separadamente no tal apartamento, sempre com intervalos calculados. Mas não tão inteligente quanto pensa que é. Foi Daniel quem descobriu a primeira grande pista sobre as fraudes financeiras.
Uma conversa gravada no jardim, enquanto Adriano falava ao telefone, acreditando estar sozinho entre suas preciosas orquídeas. Os contratos da incorporadora em Portugal estão prontos. Transfira mais 5 milhões até quinta-feira. Use a conta do jardineiro para isso. Sim, aquele mesmo. Não, ela não desconfia de nada. Márcia nunca questiona nada relacionado a dinheiro. A menção a um jardineiro me intrigou. Daniel levou apenas 2 dias para descobrir que Adriano mantinha uma conta bancária em nome de um antigo funcionário, o verdadeiro Miguel Silva, que havia trabalhado na mansão anos antes de voltar para sua cidade natal no interior do Pará. É um esquema clássico, explicou Daniel. Usar o nome de alguém simples, sem conexões com a alta sociedade. Alguém cujas movimentações financeiras não levantariam suspeitas. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Com a ajuda de Teresa, minha advogada e amiga de longa data, conseguimos acesso a documentos que mostravam que minha assinatura havia sido forjada em diversos papéis. Empréstimos milionários, hipotecas de propriedades, até mesmo a venda de ações da construtora que eu nem sabia possuir. Ele está preparando o terreno para te deixar com todas as dívidas, concluiu Teresa em uma tarde tensa em seu escritório na Faria Lima. Quando o esquema for descoberto, e eventualmente será, você será a única responsável legal. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a dor passional da traição, mas algo mais frio, mais calculado. Adriano não estava apenas destruindo nosso casamento. Estava meticulosamente planejando minha ruína. Quais são minhas opções? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Teresa me olhou com aqueles olhos penetrantes que faziam juízes e advogados adversários tremerem nos tribunais. Legalmente, poderíamos entrar com processos por falsificação, estelionato, apropriação indébita, mas seria sua palavra contra a dele. Demoraria anos, custaria uma fortuna em honorários e a construtora provavelmente quebraria no processo. E os meus filhos ficariam no meio desse fogo cruzado. E considerando a influência da família Albuquerque, não precisou terminar a frase. Eu conhecia bem o poder do sobrenome que carregava. Carlos Eduardo, meu sogro, era amigo íntimo de desembargadores, políticos, banqueiros. A justiça em São Paulo muitas vezes tinha preço e os Albuquerque podiam pagar. Deve haver outra maneira, disse, recusando-me a aceitar a derrota. Foi então que Teresa sorriu pela primeira vez naquela tarde. Há sempre outra maneira, Márcia, mas precisamos ser tão meticulosas quanto ele e precisamos de mais provas. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e estratégia. Daniel intensificou sua vigilância, agora focado não apenas em documentar a infidelidade, mas em mapear toda a estrutura fraudulenta criada por Adriano e Vanessa. Teresa acionou contatos no Ministério Público, preparando discretamente o terreno para o que viria. Um aliado inesperado surgiu na figura de Jorge Menezes, sócio de Adriano na construtora e amigo da família há décadas. Jorge sempre fora o mais discreto dos dois, preferindo trabalhar nos bastidores enquanto Adriano brilhava em eventos sociais e capas de revistas de negócios. Nosso encontro aconteceu em um café discreto em Pinheiros, longe dos lugares frequentados pela elite paulistana. Jorge parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vira, na festa de aniversário de 70 anos de Carlos Eduardo. Estou preocupado, Márcia, disse ele após os cumprimentos iniciais. Algo não está certo na construtora. Projetos são cancelados sem explicação, dinheiro desaparece, documentos somem. Você falou com Adriano sobre isso? Tentei, ele disse que estou velho demais para entender as novas dinâmicas do mercado imobiliário. Jorge deu um sorriso triste. Talvez esteja certo, mas sei reconhecer quando os números não fecham. Com cuidado, compartilhei algumas das descobertas de Daniel, apenas o suficiente para confirmar as suspeitas de Jorge, sem revelar nosso plano completo. Seu rosto passou da surpresa à decepção e, finalmente, à determinação. Carlos Eduardo confiou naquele menino com tudo o que construiu na vida, disse Jorge, a voz embargada. Não posso deixar que destrua o legado de nossos pais. Com Jorge do nosso lado, ganhamos acesso a mais documentos internos da construtora, completando o quebra-cabeça das fraudes.
A operação da Polícia Federal tomava forma, apenas esperando o momento certo para ser deflagrada. Foi nesse período que a ideia do teste de DNA surgiu, não como parte central do plano, mas como um golpe psicológico que atingiria Adriano exatamente onde mais doeria: seu orgulho, seu legado, o sangue Albuquerque que ele tanto valorizava. Adriano cresceu à sombra de Carlos Eduardo, um patriarca obsessivo com a continuidade do sangue Albuquerque. Lembro-me de jantares intermináveis em que meu sogro discorria sobre a importância da linhagem familiar, sobre como os Albuquerque haviam ajudado a construir São Paulo desde os tempos do café. Adriano absorveu essa obsessão, tornando-a parte de sua própria identidade. Os filhos são realmente dele? Perguntou Teresa quando mencionei a ideia do teste. Claro que são, respondi sem hesitar. Sofia tinha os mesmos olhos verdes do pai. E Lucas herdara não apenas sua aparência física, mas também seu talento para números. Mas ele não precisa ter certeza disso quando seu mundo desabar. O teste falso foi produzido com a ajuda de um contato de Daniel no Laboratório Genoma, uma clínica discreta em Pinheiros que atendia à elite paulistana. O documento parecia perfeitamente legítimo, com todos os carimbos e assinaturas necessários. O único detalhe falso era a conclusão: probabilidade de paternidade, 0,10%. Enquanto isso, Teresa finalizava sua parte do plano. Com as evidências reunidas por Daniel e os documentos fornecidos por Jorge, ela preparou um dossiê completo sobre as fraudes. Através de contatos cuidadosamente cultivados ao longo de anos de prática jurídica, conseguiu que o caso chegasse às mãos certas na Polícia Federal. Eles estão prontos, confirmou Teresa na véspera do grande dia. A operação está marcada para amanhã à noite. Precisamos apenas confirmar o local. Foi Daniel quem trouxe a informação final. Seu marido fez uma reserva para 2 no Fazano amanhã à noite. Mesa 15, às 20 horas. Parece que vão comemorar algo. O Fazano, o restaurante mais elegante da cidade, frequentado apenas pela elite paulistana. O lugar onde Adriano me pediu em casamento 15 anos antes, sob o olhar aprovador de Carlos Eduardo e o sorriso contido de minha mãe. O lugar onde agora celebraria o início de sua nova vida com Vanessa, construída sobre as ruínas da anterior. A perfeição do cenário quase me fez sorrir. O último dia foi dedicado aos preparativos finais. Passei a manhã com Sofia e Lucas, tentando agir com normalidade, enquanto meu coração batia acelerado. À tarde, levei-os para a casa de minha mãe, com a desculpa de uma noite de trabalho no ateliê. "Está tudo bem, minha filha?" perguntou Dona Eulália enquanto me despedia das crianças. "Estará", respondi beijando sua testa. "Amanhã começamos uma vida nova." De volta à mansão, finalizei os últimos detalhes. As passagens para Nova York já estavam compradas. Partiríamos na manhã seguinte, eu e as crianças, para onde Teresa já havia preparado uma filial do meu ateliê de arquitetura. As malas essenciais já estavam feitas, escondidas no porta-malas do meu carro. Às 19h30 recebi a mensagem de Daniel. "Eles acabaram de chegar. Estão sendo conduzidos à mesa agora." Respirei fundo e fiz a ligação final para o maître do Fazano, um homem discreto e eficiente, a quem havia pago uma pequena fortuna para garantir que tudo acontecesse exatamente como planejado. "O envelope será entregue às 20h15, quando servirem o vinho", confirmou ele. "Exatamente como combinamos." Desliguei o telefone e me permiti um momento de dúvida. Estava realmente pronta para destruir o pai dos meus filhos? Para desmantelar o Império Albuquerque, que de certa forma também fazia parte da identidade deles? Olhei para a foto de família sobre a lareira. Adriano, eu, Sofia e Lucas, todos sorrindo durante nossas férias em Trancoso no ano anterior. Um retrato perfeito de uma família feliz. Uma perfeita mentira. Não estava destruindo o pai deles. Estava protegendo-os de um homem que não hesitaria em usar até mesmo os próprios filhos como peões em seu jogo de poder e dinheiro. Um homem que planejava abandoná-los, que já fazia promessas de uma nova família, com Vanessa pelas suas costas. Às 20h10, Teresa ligou. "A Polícia Federal está posicionada. Eles entrarão assim que receberem o sinal." Às 20h15, Daniel enviou uma mensagem. "Envelope entregue." Às 20h17,
O mundo de Adriano Albuquerque começou a desmoronar. Não estive lá para ver, mas o garçom que contratei me descreveu cada detalhe posteriormente. Adriano e Vanessa estavam brindando com champanhe Dom Perignon quando o envelope chegou. Com os cumprimentos da senhora, disse o garçom, colocando o envelope branco sobre a mesa. Confuso, Adriano abriu o envelope ali mesmo. Seus olhos percorreram o documento rapidamente, demorando-se no resultado final. Probabilidade de paternidade: 0,2%. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Suas mãos começaram a tremer tanto que derrubou a taça de champanhe sobre a imaculada toalha branca. Vanessa, confusa, tentou pegar o papel, mas ele o afastou bruscamente. "O que houve?" insistiu ela, a voz mais alta que o apropriado para o ambiente refinado. Nesse exato momento, os celulares de todos no restaurante começaram a apitar simultaneamente, com notificações de breaking news. A Polícia Federal acabava de deflagrar a Operação Teia de Aranha, prendendo executivos por fraudes financeiras. A construtora Albuquerque era o alvo principal. Enquanto Adriano ainda tentava processar o que estava acontecendo, 2 agentes da Polícia Federal entraram no restaurante, caminhando diretamente para sua mesa. O teste de DNA caiu no chão quando ele foi levantado para ser algemado, sob o olhar atônito dos demais clientes do Fasano. Muitos deles amigos próximos da família Albuquerque. Vanessa tentou fugir, mas havia outro agente posicionado na entrada dos banheiros. Sua bolsa Hermès de R$ 15.000 foi revistada ali mesmo, revelando um pendrive com documentos que incriminavam ainda mais Adriano e a ela própria. Eu não presenciei essa cena. Estava em casa, assistindo pela televisão enquanto a apresentadora do jornal noturno interrompia a programação para noticiar a operação. Imagens ao vivo mostravam a fachada elegante do Fasano, agora cercada por viaturas policiais. 20 minutos depois, as câmeras capturaram o momento em que Adriano e Vanessa foram conduzidos para fora do restaurante, ambos algemados. O rosto dele, sempre tão confiante nas fotos de revistas de negócios, agora estava contorcido em uma mistura de choque e fúria. Os cabelos loiros, perfeitamente arrumados de Vanessa, cobriam parcialmente seu rosto, mas não escondiam completamente as lágrimas que borravam sua maquiagem impecável. Desliguei a televisão quando o telefone tocou. Era Carlos Eduardo, meu sogro, sua voz normalmente autoritária agora tremendo de emoção. "Márcia, você sabia disso tudo?" "De algumas coisas", respondi com calma. "Não de todas." Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas por um suspiro profundo do velho patriarca. "Os meninos, meus netos, estão seguros, Carlos Eduardo, e continuarão sendo seus netos, independentemente do que aconteça com Adriano." Mais silêncio e então: "Você enviou aquele teste, não foi?" Foi minha vez de hesitar. Apesar de tudo, ainda restava em mim um pingo de compaixão pelo homem que veria seu império e seu legado familiar desmoronarem naquela noite. "Os filhos são dele, Carlos Eduardo, sempre foram. O teste era falso, mas as fraudes são reais, e isso eu não poderia ignorar." Um soluço abafado foi sua única resposta antes de desligar. Pousei o telefone e me permiti finalmente um momento de alívio. Não era alegria o que sentia. Como poderia me alegrar com a destruição da família dos meus filhos? Mas a sensação de que justiça havia sido feita, não apenas para mim, mas para todos que Adriano havia traído ao longo dos anos. Seus pais, seus sócios, seus funcionários. Na manhã seguinte, embarquei com Sofia e Lucas para Nova York, deixando para trás não apenas a mansão no Jardim Europa, mas 15 anos de memórias. Algumas boas, muitas dolorosas. O avião decolou enquanto o sol nascia sobre a cidade, iluminando o horizonte de arranha-céus que a família Albuquerque ajudara a construir. Uma nova vida nos aguardava do outro lado do Equador. Uma vida construída não sobre mentiras e traições, mas sobre a verdade, por mais dolorosa que fosse. E pela primeira vez em muitos anos, respirei com a leveza de quem finalmente se libertou de um peso que nem sabia que carregava. A execução de um plano perfeito se assemelha a uma sinfonia. Cada elemento precisa entrar no momento exato, com a precisão de um metrônomo. E como toda boa arquiteta, eu havia desenhado cada detalhe
com a meticulosidade que aplicava aos meus projetos mais importantes. O momento perfeito surgiu como um presente inesperado. Adriano finalmente pediu o divórcio, exatamente como Daniel havia previsto. Foi numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda de mármore que dava para o jardim de inverno. As crianças brincavam na piscina, suas risadas formando a trilha sonora irônica para o fim oficial do nosso casamento. Precisamos conversar, disse ele, colocando sua xícara de café sobre a mesa, com uma delicadeza estudada. Reconheci o tom. Era o mesmo que usava em reuniões de negócios quando estava prestes a fazer uma oferta que considerava generosa, mas que, na verdade, beneficiava apenas a ele mesmo. Ergui os olhos do meu tablet, onde revisava o projeto do Centro Cultural na Avenida Paulista. Estou ouvindo, respondi, meu coração acelerando apesar da calma exterior que consegui manter. Ele deslizou uma pasta de couro preto sobre a mesa. São os papéis do divórcio. Já conversei com meus advogados. Os termos são justos. Abri a pasta lentamente, examinando os documentos com a mesma atenção que dedicava aos contratos da construtora. Como esperado, os termos justos incluíam eu abrir mão de propriedades que nem sabia que existiam, aceitar uma pensão alimentícia mínima para as crianças e assumir dívidas que Adriano havia criado em meu nome. É melhor assim, Márcia, continuou ele quando não respondi imediatamente. Não estamos mais felizes juntos. Não faz sentido prolongar algo que já acabou. Olhei para ele por um longo momento, estudando o rosto que conhecia tão bem, o maxilar forte, os olhos verdes calculistas, o sorriso ensaiado que nunca alcançava o olhar. Havia sido tão bonito quando nos conhecemos, não apenas fisicamente, mas naquela maneira que homens poderosos têm de parecer maiores que a vida. Agora, tudo o que via era a falsidade cuidadosamente construída ao longo dos anos. Quanto tempo? Perguntei finalmente, minha voz firme. O quê? Quanto tempo você e Vanessa estão juntos? Vi o choque passar rapidamente por seu rosto, como uma nuvem obscurecendo momentaneamente o sol. Seus olhos se estreitaram, calculando a melhor resposta, avaliando quanto eu realmente sabia. Não seja ridícula, Márcia. Não há ninguém. A mentira saiu com tanta naturalidade que anos atrás eu teria acreditado. Teria me sentido culpada por desconfiar. Teria pedido desculpas por acusá-lo injustamente. Mas aquela Márcia, ingênua, não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher que havia aprendido a enxergar através das máscaras. Claro, respondi suavemente, fechando a pasta. Você tem razão. É melhor assim. Minha reação claramente o desconcertou. Ele esperava lágrimas, recriminações, talvez até súplicas. Em vez disso, encontrou apenas aceitação tranquila. Você não vai contestar? Perguntou, incapaz de esconder a surpresa. Para quê, Adriano? Para prolongar algo que já acabou? Repeti suas palavras com um leve sorriso. Vou rever os documentos com meu advogado, claro. Mas não se preocupe. Não pretendo tornar isso mais difícil do que precisa ser. Assinei os papéis preliminares na sua frente, marcando o buis do fim oficial de 15 anos de casamento com a mesma caneta Montblanc que ele havia me dado no nosso 10º aniversário. A ironia não me escapou. Adriano saiu da varanda visivelmente aliviado, mas também ligeiramente confuso. Homens como ele sempre esperam resistência. É parte do jogo que gostam de jogar. Vencer a oposição, dobrar vontades contrárias à sua. Minha rendição pacífica o deixou sem script. Assim que ele entrou na casa, enviei uma mensagem para Teresa. Ele pediu o divórcio. Precisamos acelerar tudo. A resposta veio quase instantaneamente. Já era a hora. Venha ao meu escritório amanhã às 9 vieram. O escritório de Teresa na Faria Lima era um oásis de calma em meio ao caos de São Paulo. Grandes janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. E a decoração minimalista transmitia exatamente a mensagem que ela desejava. Aqui não há espaço para drama, apenas para soluções precisas. Ele finalmente mostrou as cartas, disse ela depois que relatei a conversa com Adriano. Mais cedo do que esperávamos, o que é bom. Significa que está confiante, talvez até descuidado. Daniel, que também estava presente na reunião, assentiu. Nas últimas semanas ele intensificou os encontros com Vanessa.
Estão menos cautelosos. Ontem mesmo jantaram juntos no Mani à vista de todos. Eles acham que já venceram, concluiu Teresa, um leve sorriso formando-se em seus lábios. Isso nos dá a vantagem. Nos dias seguintes, aceleramos os preparativos. Teresa finalizou sua parte do plano, reunindo todas as evidências das fraudes financeiras em um dossiê impecável. Através de contatos cuidadosamente cultivados ao longo de anos de prática jurídica, conseguiu que o caso chegasse às mãos certas na Polícia Federal. O delegado Mendes está pessoalmente interessado no caso. Informou-me em uma de nossas reuniões secretas. Parece que a construtora Albuquerque ganhou uma licitação que deveria ter ido para o cunhado dele. Nada como um pouco de motivação pessoal para agilizar a justiça. Enquanto isso, Daniel continuava sua vigilância discreta, agora focado não apenas em documentar a infidelidade, mas em mapear a rotina do casal para determinarmos o momento perfeito para o golpe final. Eles têm um padrão, explicou, mostrando-me um diagrama detalhado que havia criado. Sempre que fecham algum negócio importante, comemoram no fazano. É como um ritual para eles. A menção ao fazano fez meu estômago apertar. O restaurante mais elegante da cidade, frequentado apenas pela elite paulistana. O lugar onde Adriano me pediu em casamento, onde celebramos aniversários, onde fui apresentada à alta sociedade como a nova senhora Albuquerque. Havia certa poesia macabra no fato de que seria também o cenário de sua queda. Precisamos saber quando será a próxima comemoração, disse a Daniel. Não tivemos que esperar muito. 3 dias depois da assinatura dos papéis do divórcio, ele me trouxe a informação que esperávamos. Seu marido fez uma reserva para 2, no fazano, para depois de amanhã. Mesa 15, às 20 reais. Acabaram de finalizar a transferência de 5 milhões para a conta nas Ilhas Cayman. Parece que vão comemorar a liberdade iminente. Aquela era a deixa que esperávamos. Liguei imediatamente para Teresa, que acionou seus contatos na Polícia Federal. A operação está confirmada, disse ela algumas horas depois. Será na mesma noite. Precisamos apenas coordenar o timing perfeito. Foi então que a ideia do teste de DNA tomou sua forma final. Não como parte central do plano, mas como um golpe psicológico que atingiria Adriano exatamente onde mais doeria. Seu orgulho, seu legado, o sangue Albuquerque que ele tanto valorizava. Adriano cresceu à sombra de Carlos Eduardo, um patriarca obsessivo com a continuidade do sangue Albuquerque. Durante anos, suportei jantares intermináveis em que meu sogro discorria sobre a importância da linhagem familiar, sobre como os Albuquerque haviam ajudado a construir São Paulo desde os tempos do café. Adriano absorveu essa obsessão, tornando-a parte de sua própria identidade. O teste falso foi produzido com a ajuda de um contato de Daniel no Laboratório Genoma, uma clínica discreta em Pinheiros, frequentada pela elite paulistana. O documento parecia perfeitamente legítimo, com todos os carimbos e assinaturas necessários. O único detalhe falso era a conclusão. Probabilidade de paternidade, 0,02%. Os filhos são realmente dele? Perguntou Teresa quando viu o documento finalizado. Claro que são, respondi sem hesitar. Sofia tinha os mesmos olhos verdes hipnotizantes do pai. E Lucas herdara não apenas sua aparência física, mas também seu talento natural para números. Mas ele não precisa ter certeza disso quando seu mundo desabar. A peça final do quebra-cabeça foi garantir que o envelope chegasse a Adriano no momento exato, não antes, não depois. Para isso, precisávamos de alguém dentro do fazano, alguém discreto, confiável e que não pudesse ser associado a mim. Curiosamente, foi minha mãe quem forneceu essa conexão. Antônio Ferreira, disse ela quando mencionei o problema. Ele trabalha como maître no fazano há mais de 20 anos. Foi casado com a prima de seu pai antes dela falecer. Ele nos deve alguns favores. O encontro com Antônio aconteceu na casa da minha mãe, um apartamento elegante e discreto nos jardins. O homem de meia idade, impecavelmente vestido mesmo em sua folga, ouviu nossa proposta com atenção silenciosa. A senhora tem certeza disso? Perguntou finalmente, dirigindo-se à minha mãe com o respeito de quem conhece a hierarquia invisível da sociedade paulistana. Absoluta, respondeu Dona Eulália, seu olhar não deixando espaço para questionamentos.
Minha filha e meus netos foram traídos, não apenas emocionalmente, mas financeiramente. O que pedimos é apenas que a justiça ocorra no cenário apropriado. Antônio assentiu lentamente. Farei conforme solicitado. O envelope será entregue exatamente às 20h15 quando servirem o vinho. A discrição será absoluta. O pagamento foi generoso. Uma pequena fortuna transferida para uma conta offshore que Antônio mantinha nas Bahamas. Cortesia dos contatos de Teresa. Irônico usar os mesmos métodos de Adriano contra ele. Mas como minha mãe sempre dizia, para caçar um lobo, às vezes é preciso uivar como um. Os últimos dias antes da execução do plano foram surrealmente tranquilos. Mantive a rotina normal com as crianças, escola, atividades extracurriculares, jantares em família. Adriano estava quase sempre ausente, trabalhando até tarde. Sua desculpa padrão para os encontros com Vanessa. Passei essas noites finalizando nossos preparativos para a nova vida. As passagens para Nova York já estavam compradas. Partiríamos na manhã seguinte à operação, eu e as crianças, para onde Teresa já havia preparado uma filial do meu ateliê de arquitetura. As malas essenciais já estavam feitas, escondidas no porta-malas do meu carro e na casa de minha mãe. Na véspera do grande dia, tive uma conversa difícil com Sofia e Lucas. Não podia contar toda a verdade, é claro, mas precisava prepará-los para a mudança iminente. Vamos fazer uma viagem especial amanhã, disse durante o jantar, mantendo a voz casual enquanto servia mais suco para Lucas. Para onde, mãe? Perguntou Sofia, seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, brilhando de curiosidade. Nova York. Vamos morar lá por um tempo. E a escola? E meus amigos? Protestou ela como esperado. Aos 12 anos, o mundo social é tudo. Você vai para uma escola internacional incrível. Vai fazer novos amigos. E podemos visitar São Paulo nas férias, respondi, tentando soar entusiasmada. E o papai? Perguntou Lucas, sempre direto em suas preocupações. Ele vai também? Senti um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu pai havia escolhido outra família, que havia planejado abandoná-los, que em breve estaria enfrentando acusações criminais? Papai vai ficar em São Paulo por enquanto. Ele tem muito trabalho na construtora, respondi, odiando-me pela meia-verdade. Mas podemos fazer videochamadas e ele pode nos visitar quando puder. Lucas pareceu aceitar a explicação, mas Sofia me estudou com aquele olhar perspicaz que sempre me lembrava minha mãe. Vocês vão se separar, não é? Perguntou diretamente. Como os pais da Júlia. Suspirei, reconhecendo que não podia subestimar a intuição de minha filha. Sim, Sofia. Seu pai e eu não vamos mais morar juntos, mas ambos amamos muito vocês. E isso nunca vai mudar. Ela assentiu, absorvendo a informação com uma maturidade que me surpreendeu. Eu já sabia. Vocês não conversam mais. E o papai está sempre com aquela mulher loira. A perspicácia de Sofia me deixou momentaneamente sem palavras. Crianças observam muito mais do que imaginamos. Absorvem tensões não ditas. Conectam pontos que pensamos ter escondido cuidadosamente. Que mulher loira, filha? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Aqui trabalha com ele. Ela vem buscar o papai às vezes, fica esperando no carro. Ela nunca sorri para mim. Abracei minha filha com força, lutando contra as lágrimas. Sinto muito que tenha percebido isso sozinha, meu amor. Deveria ter conversado com você antes. Tudo bem, mãe. Eu só quero que você fique feliz de novo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, passei horas na varanda da mansão, olhando para as luzes de São Paulo. A cidade que havia sido meu lar por toda a vida, logo seria apenas uma memória distante. Sentiria falta de seus contrastes brutais, do caos organizado das avenidas, do horizonte de arranha-céus que parecia se estender infinitamente. Mas não sentiria falta do que essa cidade representava em minha vida. Um casamento baseado em mentiras, uma posição social construída sobre aparências, uma felicidade que nunca foi verdadeiramente minha. Na manhã do dia decisivo, levei Sofia e Lucas para a casa de minha mãe com a desculpa de uma noite de trabalho no ateliê. As malas já estavam lá, os passaportes preparados, tudo pronto para nossa partida na manhã seguinte. Está tudo bem, minha filha? Perguntou Dona Eulália, enquanto me despedia das crianças.
Estará, respondi, beijando sua testa. Amanhã começamos uma vida nova. De volta à mansão, passei as horas finalizando os últimos detalhes. Separei alguns itens sentimentais que não poderia deixar para trás. Álbuns de fotos das crianças, a aliança de casamento de minha avó, desenhos que Sofia e Lucas haviam feito ao longo dos anos. O resto, os móveis caros, as obras de arte selecionadas por decoradores, as louças importadas que raramente usávamos, ficaria para trás, como cascas vazias de uma vida que nunca foi verdadeiramente minha. Às 19 recebi a mensagem de Teresa. Tudo pronto, a operação está confirmada. Às 19h30, Daniel informou. Eles acabaram de chegar. Estão sendo conduzidos à mesa agora. Respirei fundo e fiz a ligação final para Antônio, o maître do Fasano. O envelope será entregue às 20h15, quando servirem o vinho, confirmou ele. Exatamente como combinamos. Desliguei o telefone e me permiti um momento de reflexão. Estava prestes a destruir não apenas o homem que havia sido meu marido por 15 anos, mas também o pai dos meus filhos. Estava prestes a desmantelar o Império Albuquerque, uma instituição em São Paulo responsável por empregar centenas de pessoas. Por um instante, hesitei. Seria muito fácil ligar para Teresa, cancelar tudo, aceitar o divórcio nos termos de Adriano, seguir em frente com dignidade silenciosa, como tantas outras esposas traídas da alta sociedade paulistana. Mas então, olhei para a foto de família sobre a lareira. Adriano, eu, Sofia e Lucas, todos sorrindo durante nossas férias em Trancoso no ano anterior. Um retrato perfeito de uma família feliz, uma perfeita mentira. Não estava destruindo o pai deles. Estava protegendo-os de um homem que não hesitaria em usar até mesmo os próprios filhos como peões em seu jogo de poder e dinheiro. Um homem que planejava abandoná-los, que já fazia promessas de uma nova família, com Vanessa pelas suas costas. Às 20h10, Teresa ligou. A Polícia Federal está posicionada. Eles entrarão assim que receberem o sinal. Às 20h15, Daniel enviou uma mensagem. Envelope entregue. Às 20h17, o mundo de Adriano Albuquerque começou a desmoronar. Liguei a televisão na sala de estar, sintonizando no canal de notícias local. Como esperado, a programação normal foi interrompida poucos minutos depois por um boletim extraordinário. A Polícia Federal estava deflagrando naquele momento a Operação Teia de Aranha, prendendo executivos por fraudes financeiras. A construtora Albuquerque era o alvo principal. Sentei-me no sofá, um copo de vinho tinto na mão, o mesmo Brunello de Montalcino que Adriano guardava para ocasiões especiais. Observei as imagens ao vivo que mostravam a fachada elegante do Fasano, cercada por viaturas policiais, repórteres aglomerados na calçada, flashes disparando incessantemente na noite paulistana. Não precisava estar lá para saber exatamente o que acontecia dentro do restaurante. Antônio me descreveria tudo depois, com a precisão de quem observa os dramas da alta sociedade há décadas. A expressão de Adriano ao abrir o envelope, o tremor em suas mãos derrubando a taça de champanhe, o choque dando lugar ao pânico quando os agentes federais entraram no salão. 20 minutos depois, as câmeras capturaram o momento que seria capa de todos os jornais no dia seguinte. Adriano e Vanessa sendo conduzidos para fora do restaurante, algemados, escoltados por agentes da Polícia Federal. O rosto dele, sempre tão confiante em fotografias de revistas de negócios, agora contorcido em uma mistura de choque e fúria. Os cabelos loiros, perfeitamente arrumados de Vanessa, cobriam parcialmente seu rosto, mas não escondiam completamente as lágrimas que borravam sua maquiagem impecável. Desliguei a televisão quando o telefone tocou. Era Carlos Eduardo, meu sogro. Sua voz, normalmente autoritária, agora tremendo de emoção. Márcia, você sabia disso tudo? De algumas coisas, respondi com calma. Não de todas. Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas por um suspiro profundo do velho patriarca. Os meninos, meus netos, estão seguros, Carlos Eduardo, e continuarão sendo seus netos, independentemente do que aconteça com Adriano. Mais silêncio e então. Você enviou aquele teste, não foi? Foi minha vez de hesitar. Apesar de tudo,
ainda restava em mim um pingo de compaixão pelo homem que veria seu império e seu legado familiar desmoronarem naquela noite. Os filhos são dele, Carlos Eduardo, sempre foram. O teste era falso, mas as fraudes são reais, e isso eu não poderia ignorar. Um soluço abafado foi sua única resposta antes de desligar. Pousei o telefone e me permiti, finalmente, um momento de alívio. A execução havia sido perfeita, cada elemento entrando no momento exato, como a sinfonia que havia imaginado. O plano que levara meses para arquitetar, finalmente se concretizava, trazendo não a alegria que muitos esperariam, mas a sensação solene de que justiça havia sido feita. Aquela noite no Fazano transformou-se na cena mais comentada da alta sociedade paulistana por meses. Embora eu não estivesse fisicamente presente, cada detalhe foi gravado em minha memória através dos relatos meticulosos de Antônio, o maître que se tornara nosso cúmplice silencioso, e pelas imagens capturadas pelos canais de notícias que interromperam sua programação regular para cobrir a operação. Adriano e Vanessa estavam brindando com champanhe e Dom Perignon quando o envelope chegou. Com os cumprimentos da senhora, disse o garçom, colocando o envelope branco sobre a mesa com a descrição que apenas os funcionários do Fazano dominam perfeitamente. De acordo com Antônio, Vanessa sorriu, provavelmente pensando que era algum presente de um cliente importante ou um admirador. Confuso, Adriano abriu o envelope ali mesmo, seus dedos rompendo o lacre com a impaciência que sempre demonstrava diante do desconhecido. Seus olhos percorreram o documento rapidamente, demorando-se no resultado final. Probabilidade de paternidade, 0,02%. O efeito foi instantâneo e devastador. O senhor ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Descreveu-me Antônio posteriormente. Nunca vi alguém perder a cor tão rapidamente. As mãos dele começaram a tremer tanto que derrubou a taça sobre a toalha. O champanhe caríssimo espalhou-se como uma mancha de sangue no branco imaculado. Vanessa, confusa com a súbita mudança no comportamento de Adriano, tentou pegar o papel, mas ele o afastou bruscamente, quase derrubando os talheres. "O que houve?" insistiu ela, a voz mais alta que o apropriado para o ambiente refinado do Fazano. "Adriano, o que é isso?" Nesse exato momento, como em uma peça teatral perfeitamente coreografada, os celulares de todos no restaurante começaram a apitar simultaneamente com notificações de breaking news. A Polícia Federal acabava de deflagrar a Operação Teia de Aranha, prendendo executivos por fraudes financeiras. A construtora Albuquerque era mencionada logo na manchete como o alvo principal. Enquanto Adriano ainda tentava processar o duplo golpe, o teste de DNA e as notícias sobre a operação policial, 2 agentes da Polícia Federal entraram no restaurante. Não precisaram perguntar onde estava sua mesa. Caminharam diretamente para o casal, com a precisão de quem conhecia exatamente seu alvo. "Adriano Albuquerque?" perguntou o mais alto dos agentes, mesmo sabendo perfeitamente a resposta. Adriano assentiu mecanicamente, como se estivesse em transe. "O senhor está preso pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Tem o direito de permanecer em silêncio." O teste de DNA caiu no chão quando ele foi levantado para ser algemado, sob o olhar atônito dos demais clientes do Fazano. Muitos deles amigos próximos da família Albuquerque, alguns até mesmo cúmplices involuntários em seus esquemas, através de investimentos na construtora. Vanessa tentou fugir, mas havia outro agente posicionado estrategicamente na entrada dos banheiros. Sua bolsa Hermès de R$ 15.000 foi revistada ali mesmo, revelando um pendrive com documentos incriminadores que tornavam sua participação no esquema inegável. A senhora gritou, tentou dizer que era apenas funcionária, que não sabia de nada, relatou Antônio, com aquela mistura de discrição profissional e prazer velado que os observadores da tragédia alheia não conseguem evitar. Mas quando abriram sua bolsa, bem, o pendrive falou por si só. Eu não presenciei essa cena diretamente. Estava em casa, assistindo pela televisão enquanto a apresentadora do jornal noturno interrompia a programação para noticiar a operação. Imagens ao vivo mostravam a fachada elegante do Fazano
agora cercada por viaturas policiais e repórteres ávidos por detalhes. 20 minutos depois, as câmeras capturaram o momento que seria capa de todos os jornais no dia seguinte. Adriano e Vanessa sendo conduzidos para fora do restaurante, algemados, escoltados por agentes da Polícia Federal. O rosto dele, sempre tão confiante em fotografias de revistas de negócios, agora contorcido em uma mistura de choque e fúria. Os cabelos loiros, perfeitamente arrumados de Vanessa, cobriam parcialmente seu rosto, mas não escondiam completamente as lágrimas que borravam sua maquiagem impecável. Na manhã seguinte, embarquei com Sofia e Lucas para Nova York, deixando para trás não apenas a mansão no Jardim Europa, mas 15 anos de memórias, algumas boas, muitas dolorosas. O avião decolou enquanto o sol nascia sobre a cidade, iluminando o horizonte de arranha-céus que a família Albuquerque ajudara a construir. Nossa chegada a Nova York foi como emergir de um longo túnel para a luz. O apartamento que Teresa havia preparado para nós, no Upper West Side, era menor que nossa mansão em São Paulo, mas infinitamente mais acolhedor. Grandes janelas deixavam entrar a luz natural e a vista para o Central Park oferecia aquele raro luxo urbano, espaço verde em abundância. As crianças adaptaram-se com a resiliência surpreendente que só os jovens possuem. Sofia, inicialmente relutante em deixar seus amigos no Brasil, logo fez novas amizades na escola internacional. Lucas, sempre mais introspectivo, encontrou consolo nos museus da cidade, especialmente no Museu de História Natural, onde passávamos horas explorando os dinossauros e as exposições sobre o espaço. As primeiras semanas foram dedicadas a estabelecer nossa nova rotina, longe do escândalo que dominava os noticiários brasileiros. Teresa mantinha-me informada sobre os desdobramentos através de ligações semanais, mas eu deliberadamente mantinha distância emocional dos eventos. Minha prioridade era garantir que Sofia e Lucas sentissem segurança e estabilidade em meio a tantas mudanças. Foi apenas 2 meses após nossa chegada que finalmente senti que era hora de explicar às crianças o que realmente havia acontecido. Escolhi um domingo tranquilo, depois de um piquenique no Central Park. Voltamos para o apartamento e, enquanto preparava chocolate quente, uma nova tradição que havíamos estabelecido para os domingos nova-iorquinos, chamei-os para uma conversa na sala. Preciso contar a vocês algo importante sobre o papai. Comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Algo que explica por que tivemos que sair de São Paulo tão rapidamente. Sofia, sempre perspicaz, assentiu como se já esperasse essa conversa. Lucas apertou seu dinossauro de pelúcia contra o peito, seus olhos grandes fixos em mim. Seu pai fez algumas coisas erradas, continuei. Coisas que são contra a lei. Por isso ele não pode vir nos visitar agora. Ele está na cadeia? Perguntou Lucas diretamente, surpreendendo-me com sua percepção. Hesitei apenas um momento antes de responder com a verdade que eles mereciam. Sim, Lucas. Papai está na prisão. Ele pegou dinheiro que não era dele e mentiu para muitas pessoas. Ele mentiu para você também, não foi? Interveio Sofia. Seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, brilhando com uma compreensão além de seus anos. Por isso você estava sempre triste em casa. A perspicácia de minha filha me deixou momentaneamente sem palavras. Crianças observam muito mais do que imaginamos. Sentem as tensões não ditas, percebem as mudanças sutis em nosso comportamento que pensamos esconder tão bem. Sim, Sofia, respondi finalmente. Papai mentiu para mim também, por muito tempo. Sobre a mulher loira? Perguntou ela, confirmando que havia notado muito mais do que eu suspeitava. Sobre muitas coisas, respondi, decidindo que alguns detalhes podiam esperar até que fossem mais velhos. Mas quero que vocês saibam de uma coisa muito importante. Nada disso é culpa de vocês. E apesar de tudo que aconteceu, seu pai ama vocês. Lucas franziu a testa, processando a informação com a lógica direta das crianças. Se ele nos ama, por que fez coisas ruins? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como explicar a complexidade das falhas humanas para uma criança de 8 anos? Como fazer com que entendessem que amor e traição podem coexistir na mesma pessoa? Às vezes as pessoas que amamos tomam decisões erradas, respondi cuidadosamente.
Isso não significa que não amem, apenas que cometeram erros. Erros grandes que têm consequências. Como quando eu quebrei o vaso chinês da vovó e fiquei de castigo? Perguntou Lucas, buscando um paralelo em sua experiência limitada. Sorri apesar da gravidade da conversa. Um pouco assim, só que com consequências muito maiores. Vamos poder ver o papai algum dia? Perguntou Sofia, sua voz traindo a mistura confusa de raiva e saudade que eu sabia que ela sentia. Sim, quando vocês quiserem, respondi com sinceridade. Podemos visitar o Brasil quando estiverem prontos. E vocês podem falar com ele por telefone antes disso. A escolha é de vocês. Aquela conversa foi apenas o início de muitas outras que teríamos nos meses e anos seguintes. À medida que cresciam, Sofia e Lucas faziam perguntas mais complexas, buscando entender as ações do pai e as consequências que haviam transformado suas vidas. Enquanto isso, em São Paulo, o Império Albuquerque desmoronava rapidamente. A operação da Polícia Federal revelou um esquema de fraudes muito maior do que mesmo eu havia imaginado. Não era apenas Adriano e Vanessa. Havia uma rede de laranjas, empresas fantasmas, funcionários públicos corrompidos. A cada nova revelação, o caso ganhava novas manchetes, novos desdobramentos. Adriano foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Vanessa recebeu uma pena menor, mas igualmente significativa: 8 anos. O império que a família Albuquerque havia construído ao longo de gerações foi à falência, com projetos inacabados pontilhando a paisagem de São Paulo como monumentos à ganância e à queda. Carlos Eduardo, meu ex-sogro, foi o único membro da família a escapar relativamente ileso, legalmente pelo menos. As investigações concluíram que ele desconhecia as fraudes perpetradas pelo filho, embora muitos suspeitassem que sua ignorância fosse deliberadamente cultivada. O velho patriarca, no entanto, nunca se recuperou do golpe. Vendeu a mansão no Morumbi e mudou-se para uma casa menor em Ribeirão Preto, onde vivia recluso, raramente aparecendo em público. Curiosamente, foi com Carlos Eduardo que mantive uma linha de comunicação aberta ao longo dos anos. Inicialmente por causa das crianças. Ele era avô delas, afinal, e sempre as havia tratado com genuíno afeto, mas eventualmente desenvolvemos uma relação de respeito mútuo, nascido das cinzas da tragédia familiar. Eles são tudo que me resta dos Albuquerque, disse-me ele durante uma de nossas raras conversas telefônicas. O único legado que ainda vale alguma coisa. 2 anos após nossa mudança para Nova York, recebi um telefonema inesperado de Jorge Menezes, o antigo sócio de Adriano. Ele havia conseguido preservar uma pequena parte da construtora, renomeando-a e reconstruindo sua reputação lentamente. Tenho algo que pertence a você e às crianças, disse ele quando nos encontramos em um café discreto durante minha primeira visita a São Paulo desde a fuga. Algo que Adriano nunca deveria ter tocado. Era um envelope contendo documentos de propriedade de 3 terrenos no interior de São Paulo, em Campos do Jordão, Atibaia e Indaiatuba. Propriedades que pertenciam à minha família materna há gerações e que Adriano havia secretamente transferido para seu nome usando minha assinatura forjada. Consegui reverter a transferência antes que os credores pusessem as mãos neles, explicou Jorge. Não foi fácil, mas tinha certeza que ele havia manipulado os documentos. A assinatura era obviamente falsa para quem te conhece há tanto tempo quanto eu. Aquele gesto inesperado de Jorge foi o primeiro de muitos pequenos atos de reparação que surgiram nos anos seguintes. Ex-funcionários da construtora que me procuravam para compartilhar informações que haviam omitido por medo. Amigos que antes haviam se afastado, temendo serem associados ao escândalo, agora retornavam com pedidos de desculpas e ofertas de ajuda. A vida tem um modo curioso de separar o joio do trigo nas horas mais difíceis. Meu ateliê de arquitetura em Nova York prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. Comecei pequena, com projetos residenciais para brasileiros expatriados que conheciam meu trabalho em São Paulo. Gradualmente, construí uma reputação por designs que mesclavam a sensibilidade tropical brasileira com a funcionalidade urbana nova-iorquina. 5 anos após nossa chegada,
meu estúdio havia se expandido para uma equipe de 12 pessoas, com projetos em diferentes partes dos Estados Unidos e até mesmo alguns na Europa. Sofia, agora com 17 anos, demonstrava o mesmo talento para a arquitetura que eu. Passava horas em meu ateliê, absorvendo conhecimento, fazendo perguntas, desenvolvendo seu próprio estilo. Lucas, aos 13, revelava uma mente brilhante para matemática e ciências, falando constantemente sobre se tornar engenheiro aeroespacial. Foi Sofia quem, em uma tarde de outono, enquanto trabalhávamos juntas em um projeto, fez a pergunta que eu sabia que eventualmente viria. Você ainda ama o papai depois de tudo? Parei o que estava fazendo, considerando cuidadosamente minha resposta. Ao longo dos anos havia me perguntado isso muitas vezes. O amor que um dia senti por Adriano havia se transformado em algo irreconhecível através das camadas de traição, raiva e, eventualmente, uma espécie de compreensão distante. Amo a pessoa que pensei que ele era, respondi finalmente. E amo o fato de que, apesar de tudo, ele me deu vocês dois. Mas o Adriano real? Não amo mais aquele homem. E acho que nunca realmente o conheci. Sofia assentiu, parecendo satisfeita com a honestidade da resposta. Vou visitá-lo mês que vem, disse ela, surpreendendo-me. Lucas não quer ir, mas eu preciso. Preciso olhar nos olhos dele e fazer minhas próprias perguntas. Admirei a coragem de minha filha. Sua necessidade de confrontar a verdade diretamente, sem intermediários. Se é isso que você precisa, estarei ao seu lado. Literalmente, se quiser que eu vá junto. Obrigada, mãe, mas isso é algo que preciso fazer sozinha, respondeu ela, com uma maturidade que me encheu de orgulho. Sofia fez aquela viagem sozinha, passando 3 dias em São Paulo. Visitou o pai na penitenciária, conversou longamente com o avô em Ribeirão Preto, até mesmo encontrou-se com antigos amigos da família que permaneceram na cidade. Quando voltou, parecia diferente, não exatamente mais feliz ou mais triste, mas mais completa, como se uma peça que faltava em seu quebra-cabeça pessoal tivesse finalmente encontrado seu lugar. Ele chorou quando me viu, contou-me na noite de seu retorno, enquanto tomávamos chá na varanda de nosso apartamento, observando as luzes do Central Park. Disse que sente muito, que se arrepende todos os dias. Perguntei se ele se arrependia do que fez ou de ter sido pego. E o que ele respondeu? Perguntei, genuinamente curiosa. Disse que no início era apenas por ter sido pego, mas com o tempo, com a terapia na prisão, começou a entender o quanto havia destruído. Não apenas a própria vida, mas a de todos ao seu redor. Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá antes de continuar. Não sei se acredito nele completamente, mas acho que ele está tentando, pelo menos. Assenti, compreendendo a complexidade dos sentimentos de minha filha. Às vezes é tudo que podemos pedir das pessoas, que tentem ser melhores, mesmo depois de terem falhado terrivelmente. Ele perguntou sobre você, acrescentou Sofia, observando-me com atenção. Perguntou se você é feliz agora. A pergunta me pegou desprevenida. Felicidade, um conceito tão simples e tão elusivo. Era feliz? Havia reconstruído minha vida, criado meus filhos, estabelecido uma carreira de sucesso. Havia encontrado paz após a tempestade. Mas felicidade? O que você respondeu? Perguntei. A verdade, disse Sofia simplesmente. Que você sorri muito mais aqui do que jamais sorriu em São Paulo. Que seu trabalho te faz brilhar. Que nós 3 formamos uma família diferente, mas completa. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, mas cheios de uma sabedoria e compaixão que Adriano nunca possuiu, me estudaram por um momento antes de acrescentar. Disse a ele que você está finalmente vivendo sua própria vida, não a que alguém desenhou para você. As palavras de minha filha capturaram perfeitamente o que eu mesma não conseguia articular. Não era apenas felicidade o que havia encontrado após o colapso do meu casamento e a fuga para Nova York. Era autenticidade, era libertação. Aquele envelope que enviei ao Fasano 7 anos atrás continha muito mais que um teste de DNA falso. Continha a semente da minha verdadeira vida, aquela que estava esperando para florescer assim que eu tivesse coragem de quebrar as correntes douradas que me prendiam a um casamento baseado em mentiras. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir,
Permaneci na varanda por muito tempo, observando o céu noturno de Manhattan. Pensei em Adriano, cumprindo sua pena em uma penitenciária em São Paulo. Pensei em Vanessa, que, de acordo com Teresa, havia se tornado uma espécie de celebridade menor na prisão feminina, dando entrevistas ocasionais sobre sua redenção. Pensei em Carlos Eduardo envelhecendo sozinho em Ribeirão Preto, cercado pelos fantasmas de um império desmoronado. Mas principalmente pensei em nós três, eu, Sofia e Lucas, e na família que havíamos construído das cinzas do passado. Uma família imperfeita, marcada por cicatrizes, mas autêntica em sua imperfeição. Uma família que havia sobrevivido à tempestade e encontrado um novo porto, longe das mentiras que quase nos destruíram. O envelope que mudou nossas vidas continha muito mais que um teste de DNA falso. Continha a verdade que finalmente nos libertou. 7 anos se passaram desde aquela noite no Fasano. 7 anos desde que um simples envelope branco transformou completamente a minha vida e a vida de todos ao meu redor. Às vezes, quando olho pela janela do meu apartamento em Nova York, com vista para o Central Park, ainda me pego pensando na mansão no Jardim Europa, nas festas da alta sociedade paulistana, no casamento que por tanto tempo acreditei ser perfeito. O que ninguém te conta sobre a vingança é que ela não traz apenas satisfação, traz também uma estranha melancolia, um luto por tudo que poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Não me arrependo do que fiz. Adriano merecia enfrentar as consequências de suas ações, não apenas pela traição ao nosso casamento, mas pelas fraudes, pelo dinheiro desviado, pelas vidas que afetou com sua ganância. Mesmo assim, há momentos em que me pergunto se poderia ter existido outro caminho. Sofia completou 20 anos mês passado. Está cursando arquitetura na Colômbia, seguindo meus passos com um talento que muitas vezes supera o meu. Seus projetos já chamam a atenção de professores renomados, e não tenho dúvidas de que seu futuro será brilhante. Lucas, aos 16, é um prodígio da matemática e física, obcecado por exploração espacial e engenharia aeronáutica. Quando fala sobre trabalhar na NASA um dia, seus olhos brilham com uma certeza que me emociona. Ambos mantêm contato com o pai. Adriano cumpriu 8 dos 12 anos de sua sentença e, recentemente, conseguiu progressão para o regime semiaberto. Sofia o visita uma vez por ano, enquanto Lucas prefere comunicar-se por cartas e chamadas de vídeo ocasionais. A relação deles com o pai é complicada, uma mistura de amor, decepção, raiva e, eventualmente, uma forma de aceitação que só os anos podem trazer. Quanto a mim, reconstruí minha vida pedaço por pedaço, como um projeto arquitetônico meticulosamente planejado. Meu ateliê em Nova York é reconhecido internacionalmente, com projetos em 3 continentes. Ano passado, ganhei o prêmio de arquitetura sustentável da American Society of Architects por um complexo residencial que projetei no Brooklyn, incorporando técnicas brasileiras de ventilação natural e uso de luz solar. Carlos Eduardo faleceu há 2 anos, deixando para os netos a pequena fortuna que conseguiu preservar do colapso do Império Albuquerque. Seu último desejo foi ser enterrado em São Paulo, ao lado da esposa, com um funeral discreto que contrastava dramaticamente com a vida ostentativa que sempre levou. Compareci ao funeral com Sofia e Lucas, nossa primeira visita conjunta ao Brasil em muitos anos. Adriano recebeu permissão especial para comparecer, algemado e escoltado por policiais. Foi a primeira vez que o vi pessoalmente desde aquela manhã de domingo em que me entregou os papéis do divórcio. Nosso encontro foi breve, constrangedor, carregado de emoções contidas. Ele parecia muito mais velho, os cabelos grisalhos, o rosto marcado pelo tempo e pela vida na prisão. Seus olhos verdes, no entanto, ainda tinham aquela intensidade que um dia me encantou. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz rouca, como se não fosse usada com frequência. "Estou", respondi sinceramente. "Nós todos estamos." "Eu sinto muito", disse ele, palavras que provavelmente ensaiou por anos, por tudo. Assenti, sem oferecer o perdão que ele talvez esperasse, mas também sem demonstrar a raiva que um dia consumiu meu coração. "Sei que sente", foi tudo. 15 anos de casamento,
2 filhos, um império construído e destruído, resumidos em uma troca de palavras breve e inadequada em um cemitério de São Paulo. Vanessa cumpriu sua pena e foi libertada ano passado. De acordo com as notícias que ocasionalmente chegam até mim, ela escreveu um livro sobre sua experiência, parte confissão, parte autoajuda, e agora dá palestras sobre recomeços após a queda. A ironia não me escapa. A vida segue seu curso, implacável em sua marcha para frente. As feridas cicatrizam, mesmo aquelas que um dia pareceram fatais. A dor se transforma em sabedoria, a raiva em compreensão, a vingança em uma espécie estranha de paz. Se pudesse falar com a Márcia de 8 anos atrás, aquela mulher desesperada que planejava meticulosamente a queda do marido, eu diria que vale a pena, que após a tempestade vem a calmaria, que existe vida, uma vida boa, plena, autêntica, após o colapso de tudo que você pensou que definia sua existência. E para você que está assistindo, que acompanhou minha história até aqui, quero que saiba que não importa qual seja a sua situação, não importa quão presa você se sinta, há sempre um caminho para fora. Às vezes, esse caminho passa pelo confronto com verdades dolorosas. Às vezes, exige que você desmonte tudo que construiu para começar de novo. Mas existe. Sempre existe. Sei que muitos de vocês estão se perguntando: o teste de DNA era realmente falso? Os filhos são mesmo de Adriano? A resposta é sim. O teste era falso. Sofia e Lucas sempre foram filhos biológicos de Adriano. O DNA Albuquerque corre nas veias deles, junto com a minha determinação e valores, que espero ter transmitido muito melhor que seu pai. A mentira do teste foi apenas um gatilho, um meio para um fim maior, a exposição de todas as mentiras reais que Adriano havia tecido ao nosso redor. Outros devem estar curiosos sobre minha vida amorosa após o divórcio. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, alguns mais significativos que outros. Atualmente, estou em um relacionamento com um professor de arquitetura da NYU, um homem gentil e honesto que conheci em uma conferência há 3 anos. A confiança não vem facilmente após uma traição como a que vivi, mas estou aprendendo dia após dia que nem todos os homens são como Adriano, que é possível amar novamente, mesmo depois de ter o coração despedaçado da pior maneira possível. Esta é minha história, uma história de traição, vingança, reconstrução e, finalmente, redenção. Compartilhei-a não para glorificar a vingança, mas para mostrar que às vezes precisamos lutar com todas as nossas forças para recuperar nossa dignidade, nossa autonomia, nossa verdade. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Há muitas outras histórias como a minha. Mulheres e homens que enfrentaram traições, manipulações, abusos e encontraram formas criativas e poderosas de virar o jogo. Histórias que podem inspirar, confortar, talvez até mesmo guiar aqueles que estão passando por situações semelhantes. Deixe seu comentário contando o que achou da minha história. O que você faria no meu lugar? Teria enviado o envelope? Teria confrontado Adriano diretamente? Ou teria simplesmente aceitado o divórcio em seus termos e seguido em frente silenciosamente? Suas opiniões e experiências são valiosas e ajudam a criar uma comunidade de apoio mútuo aqui no canal. Não se esqueça de curtir este vídeo. Acredite, levou muitas horas de preparação, muitas lágrimas revivendo memórias dolorosas, muito trabalho para transformar minha experiência em algo que possa ajudar outras pessoas. Seu like é uma forma de reconhecimento que significa muito para mim e para toda a equipe do Vingança do Dia. E se esta história realmente impactou você, considere nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais histórias diariamente. Produzir conteúdo de qualidade como este exige recursos, equipamentos, pesquisa, edição. E sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença. Isso nos ajuda a continuar nosso trabalho de dar voz a pessoas que, como eu, transformaram suas dores em lições poderosas. Hoje sou uma mulher diferente daquela que viveu 15 anos à sombra do Império Albuquerque. Sou mais forte, mais sábia, mais verdadeira comigo mesma.
A vingança me libertou, mas foi a reconstrução paciente, dia após dia, que me trouxe verdadeira felicidade. Obrigada por ouvir minha história. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia, com mais uma história de alguém que, como eu, se recusou a ser apenas mais uma vítima e tomou as rédeas do próprio destino. Assista também os outros vídeos do canal. Tem muitas histórias impressionantes como a minha. Você vai se surpreender. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações, deixar seu like e principalmente comentar o que achou da minha história. Sua opinião é fundamental para nós. E lembre-se, às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem.